Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Ouvindo, né? Então tá bom. Bom, vamos lá. Vamos tratar de um assunto extremamente relevante para nossa cadeia mineral. Falar de recurso e reserva, sobre a padronização das definições para as declarações de recursos e reservas. Primeiro, como de praxe, as instruções aqui do QR Code, eu acho que já estão todos craques aqui para fazer as perguntas, as questões do aplauso somente com as mãozinhas. Então, a gente pode avançar aqui no painel. E para compor aqui a roda de conversa, aqui a gente tem um grupo muito bacana, diverso, em todos os sentidos, com experiências diversas e com também de empresas de diversos fins. Nós temos a Ariadne, geóloga, especialista em recurso mineral, da Magnesita, trabalha com minerais industriais, já com bastante experiência na área, uma empresa que trabalha com várias commodities de minerais industriais. Temos o Alessandro, que está na Vale atualmente, mas tem uma carreira longa na mineração, passando por várias majors e por um período também em consultoria. Também membro da CBRR, membro do comitê técnico da CBRR. Nós temos também a Thalita com grande experiência na parte de exploração mineral, de recursos minerais, passou por várias empresas de mineração e hoje está na Geoestima, então atua como consultora na parte de geologia voltada a recursos. E temos aqui também o Leonardo, hoje na SRK, com vasta experiência na área de mineração, sempre atuando na parte de reservas. Então aqui a gente tem um horizonte bem amplo aqui para a gente discutir um pouco essa questão de padronização. E para a gente começar, para dar embasamento aqui no nosso painel, o Alessandro vai fazer uma apresentação sobre o que vai nos dar a base aqui para a nossa discussão a seguir. Aí, Alessandro, fica à vontade aí, por favor. Muito obrigado, Rodrigo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esse painel da CBRR. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Eu parabenizo o IBRAM e a CBRR por esse painel, por essa iniciativa. Basicamente, o que eu vou fazer é uma breve apresentação sobre alguns conceitos, é um aquecimento para o nosso painel, e a ideia é que ela seja bem breve e ela só tem 5 slides, tá? Então, a ideia é fazer um pouco de contextualização sobre o Crisco, sobre a CBRR, dentro da nossa indústria, tá? Eu inicio essa apresentação trazendo uma novidade para vocês. O Brasil é um país de mineração, né? Esse slide dá para ver, né? Então, a gente exporta 75 bilhões em substâncias minerais. E se a gente olha o nosso mapa hoje, né, a gente pode ver toda a potência das nossas províncias minerais para múltiplas commodities, como ferro, ouro, alumínio, nióbio, níquel, cobre, metais base. E mais recentemente, também, muito importante, ressaltar o potencial para os minerais da transição energética. Tá? O Brasil também está num cenário aí muito positivo para os minerais da transição energética e só vem a acrescentar a nossa indústria, que já é bastante potente. Então, trazer para vocês o Crisco, que ele é o Comitê Internacional de Padronização de Recursos e Reservas. Aí estão, nesse mapa, as 15 entidades que são filiadas ao Crisco. Tá? O Brasil é uma delas. A CBRR, orgulhosamente, é a entidade que representa o Brasil no Crisco. E o Crisco, ele é um braço técnico do ICMM, que é o International Council of Minerals and Metals. Metals and Minerals. O Crisco, ele desenvolve um código que é comum, que ele padroniza todas as definições para os relatórios de recursos e reservas. É importante ressaltar que dentro desse mapa, nessas 15 jurisdições ou 15 países, nós temos aproximadamente 80% da mineração em valor de mercado reportado nas instituições financeiras. Como eu já disse, né, a CBRR, orgulhosamente, é a entidade que representa
o Crisco no Brasil. O guia CBRR, assim como todos os outros, possuem conceitos que definem recursos e reservas minerais para publicação. E os seus princípios são competência, materialidade e transparência. O guia da CBRR é usado como base para SBRR, ou Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas. Essa é uma iniciativa que visa modernizar a terminologia e os conceitos aderentes aos códigos internacionais. Isso aconteceu a partir da resolução número 94, de 7 de fevereiro de 2022, para as declarações públicas. No Brasil, nos designamos PQR ou profissionais qualificados registrados. No slide está a versão do código da CBRR em inglês, né? Mas é importante ressaltar que a nossa versão oficial é em português e cada código desse, ele considera as características de cada jurisdição mineral. Então, nesse slide, nós temos uma simplificação da evolução de um empreendimento mineral, que começa com a estratégia da empresa, e essa estratégia é o que vai nortear o que a empresa precisa fazer de exploração. Então, dentro das etapas, né, do desenvolvimento de um projeto, no eixo X nós temos o tempo, e no eixo Y nós temos o valor econômico, né, tanto do investimento como da commodity ou do bem mineral que essa empresa vai explorar. O que acontece? Em todas essas etapas, você vai precisar fazer declarações públicas para os seus stakeholders, para os seus acionistas, para quem compra as suas ações. Então, basicamente, o papel do profissional qualificado registrado, ele está em todas as etapas de um empreendimento mineral. Dentro dos conceitos também do Crisco, é importante dizer que os recursos minerais, eles devem demonstrar razoável perspectiva de eventual extração econômica, tá? E as reservas minerais, elas devem ser estimadas considerando todos os fatores modificadores. ESG, legais, direitos minerais, licença, logística, infraestrutura, todos os requisitos necessários para garantir a produção. Então, dentro da terminologia que os códigos Crisco preconizam, nós temos o que podemos reportar. Nós podemos reportar informações ou resultados de exploração, recursos minerais, que são classificados como inferidos, indicados ou medidos, e isso ocorre de acordo ao aumento de confiança geológica. As reservas minerais são prováveis ou provadas, e elas têm, além do conhecimento geológico e a condição de incerteza dos recursos indicados e medidos, a consideração de todos os fatores modificadores para que possa ser garantida a produção desse bem mineral. Então, eu vou falar um pouco agora sobre o que é, né, o profissional qualificado, né? Nos países de língua inglesa, eles se denominam competent persons ou qualified persons. Então, o profissional qualificado, ele é um profissional da indústria mineral, ele é registrado em uma entidade nacional reconhecida, né, pelo Crisco, uma dessas 15 que eu mostrei no mapa. E aqui no Brasil, os requisitos mínimos para que um profissional seja considerado um profissional qualificado registrado são, no mínimo, 10 anos de experiência na indústria, 5 anos de experiência relevante em um tipo de substância ou um estilo de depósito e 3 anos em posições de responsabilidade. Então, todo profissional qualificado registrado ou competent person, ele deve estar habilitado e confortável tecnicamente com seus resultados, deve ser capaz de demonstrar sua competência e razoabilidade do seu trabalho técnico perante os seus pares da indústria. E, basicamente, um profissional qualificado, ele é a soma de 3 dimensões: a educação formal,
a ética no seu trabalho, que vai ser controlada por uma dessas entidades profissionais reconhecidas, né? Todas as entidades têm, além do Código de Recursos e Reservas, também o seu código de ética, e a experiência profissional, que vai considerar esse profissional apto a assinar um relatório pelo qual ele vai se responsabilizar. Muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Bom, dentro desse contexto da CBRR, deixa eu até acabar de fazer a introdução da mesa aqui, da roda de conversa. A Thalita é membro da CBRR, membro do Comitê de Registro. O Leonardo é membro do Conselho Superior. E eu também esqueci de me apresentar. Eu tenho 20 anos de carreira de Geologia e Exploração, quer dizer, um pouco mais de 20. E atualmente ocupo o cargo de gerente geral de exploração da Anglo-América e recentemente nomeado presidente da CBRR. Eu fico muito confortável de estar aqui porque eu estou com 4 feras aqui, né? Eu estou começando a entender o que é a CBRR, mas fico muito confortável nessa mesa. E a importância da CBRR, cabe destacar, para quem está assistindo aqui os painéis desde ontem, a criação da CBRR foi citada em vários momentos. É um passo importante para criar um ambiente seguro para investidores, para mineração e para elevar a qualidade do Brasil. Como o Alessandro falou, o Brasil é um país minerador. A mineração tem uma relevância importante. Então, a criação da CBRR, que ocorreu em 2015, ano que vem completaremos 10 anos, a CBRR vem amadurecendo a sua atuação, o seu trabalho a cada dia que passa. Hoje somos quase 200 profissionais qualificados e a demanda vem aumentando cada vez mais. Então, a criação passa por uma dedicação de uma série de profissionais e de pessoas que doaram seu tempo, se esforçaram em prol do amadurecimento do setor. Então, não vou citar nomes aqui para não esquecer, mas várias pessoas que estão aqui nesse congresso participaram da criação com muita dedicação, muito empenho. E graças a essas pessoas e todos que contribuíram, a gente está com a CBRR cada vez mais sólida aqui. E falando desse cenário de profissionais qualificados, dentro desse ambiente diverso que nós temos aqui, em diferentes atividades de empresa, eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Começar pela Ariadne, que fala em nome da Magnesita. Como que é a atuação de um QP ou de um PQR, um profissional qualificado registrado, vamos usar a terminologia brasileira aqui, como que é a atuação sua dentro da Magnesita? Ok, estão me ouvindo, né? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui presente. Estou muito orgulhosa. A RH Magnesita também super orgulhosa de ter uma geóloga de recurso mineral sendo representada aqui nesse painel. Né? Eu quero parabenizar a CBRR pelo excelente trabalho, pelo IBRAM também, por promover também a confiança nos recursos minerais nesse país nosso, que é um país de mineração. Bom, vamos lá. A RH Magnesita é uma empresa de minerais industriais, é uma empresa de refratários, não é uma empresa de mineração. Entretanto, ela tem um departamento de mineração que fornece os insumos para a confecção de matérias-primas para esses refratários. Hoje a Magnesita ela é líder global no seu ramo. E aqui no Brasil nós temos, então, 7 operações, né, com mais 9 tipos diferentes de commodities ou minérios, com ambientes geológicos totalmente diferentes, com características diferentes, mas que são importantes para se fabricar esses refratários. Também temos mais de 150 direitos minerários, então fazer a gestão desses recursos minerais, ele vem sendo tomado uma importância muito grande dentro da empresa. Então, há mais ou menos uma década, a gente está num movimento de atualização e padronização nas definições de recursos minerais internamente, né? E qual que é a importância disso? É para que a gente tenha a confiança nos recursos minerais, a confiança que a gente fornece para as operações, para a tomada de decisão, para desenvolvimento de novos produtos. Então, é um cenário muito dinâmico, muito diverso.
E, nesse sentido, o papel do profissional qualificado interno é fornecer, então, fiz uma colinha aqui para não esquecer, então a gente começa com procedimentação. Então, a gente pega o que tem de melhores práticas internacionais com a identidade CRISCO, né, seguindo sempre as melhores práticas. Então, seria procedimentação de todas as nossas atividades, checklists, gap analysis, o que eu deveria ter que eu não tenho, ferramentas de QAQC, banco de dados. Então, tratar toda a cadeia de custódia das nossas informações de uma maneira séria, de uma maneira que reflita o que a indústria mineral, apesar de não sermos uma empresa de mineração, o que é feito por aí. E também padronizar tanto dos recursos minerais como a forma de reportar esses recursos minerais, de forma que a gente tenha clareza, né, no caso da transparência, que a gente tem a competência profissional nos papéis de responsabilidade e a materialidade daquilo que a gente está falando que é recurso mineral. Então, hoje, a RHG Magnesita tem um formato de reporte estruturado com a identidade CRISCO, né? Com a identidade seguindo os preceitos dos códigos, mais especificamente da CBRR, embora a gente não tenha declaração pública. Porque a gente é mineral industrial, não tem essa necessidade, a gente não vende commodity, a gente vende refratário. Entretanto, foi feito um trabalho recente de uma pré-certificação de recurso, caso a estratégia da empresa mude. A gente tem ativos interessantes e que, se a gente precisar certificar, como é que está a saúde desse nosso recurso mineral. Hoje existem empresas que fazem esse diagnóstico dessa saúde do seu recurso mineral e te apontam, né, o que você precisa melhorar. Então, no Brasil hoje, a gente está nesse andamento, e tanto é que desde 2020 eu tenho dado suporte global e recentemente a gente fez o primeiro, né, trabalho de modelo de blocos na Turquia, dou suporte na Turquia com magnesita criptocristalina, nos Estados Unidos na mina de dolomita, na China também dolomita e na Áustria com as minas de magnesita. Então é um trabalho que é muito novo para a indústria de minerais industriais, mas que tem sido exemplo, né, para as outras operações dentro da companhia dos nossos padrões aqui do Brasil, ok? Então é isso. Acho que eu quase fechei meu tempo aí. Bacana, Ariadne. Muito obrigado. É uma área diferente, né? E a gente diferente. tem em mente que um profissional qualificado só atua em grandes empresas, né? Só como onde tem a bolsa de valores associados. Na verdade, tem um mundo à parte aí. E, falando um pouquinho em mundo à parte, eu queria ouvir um pouco da parte de consultoria, com a experiência da Thalita, na Geoestima. Como é que é essa atuação? Oi. Bom, primeiramente, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer você, Rodrigo Martins, ao Pisani também, que está aí na plateia, que eu já dei uma olhada, pelo convite de participar dessa discussão, desse painel. De fato, é um prazer dividir aqui os conhecimentos com toda a audiência, discutir assuntos tão relevantes para a indústria mineral, que hoje em dia, exatamente, a gente viu em diversas situações, em diversos painéis, a importância, né, de você ter um recurso, uma reserva que seja fácil, né, de se compreender, que seja claro para todas as pessoas que estão envolvidas, seja os seus stakeholders, no caso da Ariadne, seja os seus investidores externos, declarações públicas, que aí envolve já empresas maiores que vão ter ativos listados em qualquer bolsa de valores aí ao redor do mundo. A minha experiência e o que eu vejo em sendo PQR, né, como o Rodrigo mencionou, eu sou profissional qualificada para recursos e hoje trabalho numa consultoria, mas já venho há alguns anos atuando também na indústria. Então, consigo enxergar que o papel do PQR dentro dessas consultorias, ele é um papel muito mais orientativo e questionador. Orientativo porque, normalmente, as empresas, quando buscam esses profissionais, né, em alguma companhia que vá desenvolver um trabalho em parceria, e eu quero ressaltar a palavra parceria, porque, exatamente, muitas pessoas acham que a consultoria, né, os profissionais qualificados que vão fazer algum processo ou de certificação, ou de auditoria, ou até mesmo, por exemplo, dados de gap analysis e outros tipos, eles estão lá para criticar, e não é exatamente esse o papel do QP. O QP
ele traz dentro da consultoria uma experiência vasta de conhecimento de diversos cenários, né? Então, assim, ele atua tanto em empresas majors, empresas júniores, empresas que por vezes não têm tanta experiência, e ele traz exatamente esse conhecimento todo que ele adquiriu ao longo, né, dos anos. E aí eu posso dizer exatamente, passei por alguns processos em sendo a técnica, né, a pessoa que estava lá para fazer e entregar os dados, e recebendo feedback constante de auditores de PQRs, Qualified Persons, Competent Persons, né, de diversas áreas do mundo, como queira chamar. E exatamente a orientação de abrir um pouco os olhos daquele profissional que está desenvolvendo o trabalho para entender, né, se os procedimentos, se o fluxo de trabalho que ele segue está de acordo com as boas práticas. Então, às vezes o profissional está trabalhando no seu dia a dia, né, engajado ali nas suas entregas, ele acaba seguindo o fluxo de trabalho que por muitas vezes é já pré-estabelecido e ele não tem tempo, né, ele não tem essa dedicação para enxergar possíveis falhas no seu processo e até mesmo melhorias, né? Porque não só de falhas, né, a gente acaba encontrando nesse cenário, mas muitas oportunidades, né, que às vezes acabam passando desapercebidas. E no papel de recursos, eu acho que tem um fator muito importante, e aí por isso que eu falo também da questão de ser questionador, porque o profissional que trabalha com recursos, ele acaba sendo o fiel da balança, né? Ele trata tanto com equipes de exploração, que fazem o seu papel muito bem, né, de tentar encontrar novos recursos, de tentar ampliar o portfólio daquela empresa, mas enquanto exploração, né, você precisa ter essa capacidade de extrapolar um pouco, né, de ir além do que você está vendo ali de fato no campo. E na outra ponta você trabalha muito com os profissionais da reserva, que tem o objetivo de viabilizar aquele depósito. Então é muito importante esse profissional qualificado que vai trabalhar com recursos ter exatamente essas duas perspectivas no ambiente em que você está trabalhando. E isso independente de qualquer, vamos dizer, porte que você esteja atuando, né? Seja uma empresa major, seja uma empresa júnior, ou até mesmo uma empresa que não tem nenhuma finalidade, né, de fazer uma declaração pública. Então, acho que o papel da consultoria é exatamente esse, é questionar, é orientar, né, como os profissionais competentes eles trazem a experiência na sua bagagem, né, um dos pilares para que você possa ser um profissional competente é essa. Então, seria nessa linha de raciocínio. Alô? Bacana. Obrigado, Thalita. E a Thalita deixa o gancho quando ela fala de reserva para o Léo, né? E aí eu gostaria de ouvir o Léo, porque a reserva ela engloba várias disciplinas, né? Então, um PQR de reserva, ele tem que ter uma abrangência também grande aí, conectando as várias disciplinas que impactam aí nos fatores modificadores, etc. aí. Mas aí o Léo explica melhor do que eu. Ótimo. Não. Primeiro, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer estar aqui presente, agradecer a participação de todos. Eu acho que é uma satisfação muito grande para mim, assim como para o Rodrigo, hoje para a Thalita, para o Alessandro e para todos que representam de alguma forma a CBRR, estão em algum comitê. A gente trabalha arduamente, voluntariamente, várias vezes por semana à noite, em prol daquilo que a gente acredita que é melhorar a cada dia mais a forma com que a gente calcula, com que a gente estima e a forma com que a gente declara os recursos e reservas. Então, eu só tenho a agradecer, estou na CBRR desde 2018, 2019, primeiro pelo convite do Marcos, depois pelo Pisani, e aí agora integrando aí o diretório da CBRR em prol disso, em prol de que a gente ande para frente, né? Aqui, fazendo um recorte agora, representando aqui a área de reservas minerais, né? Os meus colegas aqui da banca são a maioria da parte de recursos e de geologia. E de reservas a gente tem muita coisa para falar, né? Vamos lá. Do ponto de vista de consultoria, eu trabalho na SRK, numa empresa global de consultoria. A gente tem uma importância muito grande, primeiro, de ter uma grande quantidade de profissionais qualificados que possam atender diferentes commodities,
porque a gente sabe que isso é um dos princípios de todos os códigos, é que você tenha experiência suficiente naquele tipo de depósito, naquela mineralização. Então, acho que é um ponto muito importante de mencionar sempre, frisar sempre. Nós somos PQRs naquilo que a gente sabe fazer bem feito, não é em tudo. Hoje eu posso ser um PQR de reservas para minério de ferro, para cobre e para ouro, e me limito a isso. Algumas outras commodities eu trabalho com elas, eu faço trabalhos esporádicos, mas eu não tenho a competência que eu julgo, porque é um auto-julgamento, depois o Alessandro pode explicar melhor essa questão dessa reflexão que cada um tem que fazer consigo mesmo. Então, existe uma importância muito grande. Então, a gente busca ter uma ampla variedade de profissionais qualificados, porque a gente pode atender, até mesmo dentro da mesma mineralização, a gente pode ter variações. Quando a gente está falando de um depósito de ouro, a gente pode ter vários PQRs que têm mais domínio de um assunto, se for do tipo veio, se for disseminado, se for aluvionar, e por aí vai. Então, o primeiro ponto é a gente ter essa abrangência, né? E eu acho que um papel muito importante do PQR também dentro da indústria, falando da indústria que eu atuo hoje, que é a indústria da consultoria, e o que a Thalita comentou muito bem, que é esse papel de, primeiramente, entender qual é exatamente o problema ou qual é exatamente o objetivo em que um determinado cliente está buscando. Ou seja, é um documento que vai para uma bolsa de valores, é para eu atender, por exemplo, no caso da magnesita, é mais para atender as melhores práticas internas, no longo prazo, porque às vezes a demanda surge, mas é muito importante a gente entender essa demanda no longo prazo, porque a gente pode pensar num plano estratégico para eu alcançar um objetivo. Então, quando alguém me diz assim, olha, eu preciso declarar reservas minerais, eu preciso entender onde você está nesse momento, para onde você quer ir e por que você quer ir e quais são os seus objetivos. Porque a depender deles, eu vou ter que dizer de forma muito franca e direta que, a depender do prazo, não é possível executar isso. Por quê? Porque quando eu saio de recurso para reserva mineral, o grande diferencial aí se chama estudos de engenharia. Não existe reserva mineral dentro dos códigos internacionais se eu não tiver estudo de engenharia mínimo de pré-viabilidade. Se eu tiver estudo conceitual, não serve para declarar reservas minerais. E a depender de o quanto essa engenharia avançou, isso pode levar muito tempo, porque nos estudos de pré-viabilidade eu preciso fazer campanhas e ensaios de mecânica de rochas, entra tantos fatores modificadores que vão entrar desde rotas de processo, ensaios, laboratórios, que podem levar um tempo muito grande. Então, eu acho que a reserva, quando eu saio do recurso para a reserva, eu sempre tenho que pensar que eu preciso estar no mínimo em pré-viabilidade. Mas existem saídas também. Entre eu estar no recurso e chegar nessa reserva, eu de repente posso passar por um estudo conceitual em que eu consigo levantar qual que é o potencial daquela área, o potencial econômico. Então, se, por exemplo, eu estou listado no Canadá, eu posso fazer um relatório ou preparar um estudo a nível conceitual, como um Preliminary Economic Assessment, que é o famoso PEA, e ali eu não estou ainda reportando reservas, mas eu já estou reportando os meus recursos minerais lavráveis e já estou entregando para o mercado um projeto de mina, mas eu ainda não estou reportando reservas. Então, eu acho assim, para resumir um pouco, acho que é importante entender muito bem o ponto final, é importante entender as expectativas de tempo que leva para eu sair do recurso e chegar nas primeiras reservas a partir de uns estudos de pré-viabilidade. Como que eu traço esse plano para que juntos, igual a Thalita pontuou, o consultor junto com a empresa possa desenvolver esse plano e possa alcançar as expectativas. Mas em alguns momentos, como responsabilidade não só do PQR que atua dentro de uma consultoria, mas do PQR de forma geral, ele tem a responsabilidade de dizer até onde vai o limite. Ou seja, tem certas linhas que nós não podemos cruzar. E é bem simples assim, parece não, mas é.
Então, eu tenho um estudo conceitual, se a gente ajuda... Não, seu estudo conceitual não é suficiente para declarar reservas. Então, eu acho que esse é um grande desafio, mas ao mesmo tempo, se você consegue construir um plano de longo prazo, você consegue atingir suas metas e a conversão de recurso em reserva de uma forma muito mais sólida e sustentável. Bacana, Léo. Ponto importante esse que você trouxe da autoavaliação, né? Existem depósitos de ouro, minério de ferro também tem diferenças, então o fato de você ser um profissional qualificado em uma determinada commodity não te dá abrangência para todas, mas não quer dizer que você não vá trabalhar. Só mais um ponto aqui antes de chamar o Alessandro, ponto importante que o Léo falou da dedicação de profissionais e também da dedicação das 3 entidades que suportaram e que foram as fomentadoras da CBRR, que é o IBRAM, a BPM e a DIMB. Então é um esforço conjunto para a gente estar nesse nível que nós estamos hoje, dentro do CRISCO, sendo reconhecido como um país de mineração. E aí pegamos aqui uma empresa que está aí com a Ariadne trabalhando, pegamos a consultoria, vamos falar um pouco da Major, que já tem esses processos consolidados, aí eu queria ouvir um pouco do Alessandro aí. Não, muito obrigado. Eu vou continuar a fala do Léo com uma fala que eu gosto de fazer quando eu faço essa definição, né, sobre o profissional qualificado ou competent person. Nós sempre devemos pensar, né, eu falei na apresentação, que a gente tem que estar confortável e apto a defender a razoabilidade do trabalho técnico que a gente executou. Então, ele precisa ser um exercício de autoanálise e não de autoestima. Tá? Então, a autoanálise é aquela que permite você entender as suas limitações, né? O Leonardo usou o exemplo, né? Tem algumas linhas que a gente não pode cruzar. Partindo desse princípio, eu gosto de tomar o meu exemplo, né? Passei muitos anos trabalhando com mineralizações de ouro e de cobre. Fiz 2 anos de consultoria, trabalhei com alguns depósitos de ferro e de níquel. Aí eu fiz o exercício de autoanálise. Eu poderia assinar por essas commodities? A resposta é não. Né? Se eu ainda não tenho os 5 anos de experiência e o desenvolvimento necessário naquele estilo, commodity ou tipo de mineralização, eu preciso de um profissional que tenha. Tá? Então, eu acho que essa é uma mensagem importante, né, para quem se pleiteia e para quem quer avançar nessa área. São todos muito bem-vindos e essa autoanálise também é bem-vinda. Né? Outra fala que eu gosto de dizer é que o principal produto de um profissional qualificado registrado é a credibilidade. Quando a gente faz um relatório, faz um trabalho técnico, o que a gente empresta não é só o nosso conhecimento. A gente empresta também a nossa credibilidade. E é essa credibilidade que as empresas, tanto de consultoria como de mineração, elas levam ao mercado. Tá? Então, quando a gente entrega um relatório, diz que se responsabilizou, a gente está emprestando, vendendo credibilidade. Tá? Então, dentro do processo, né, das empresas que estão listadas em bolsas, a função do PQR é justamente garantir que aquela governança corporativa sobre os dados, sobre as avaliações, foi feita de acordo às práticas do mercado, né, dentro dos códigos CRISCO, na jurisdição que cada um atua. E a ideia é essa. Né? A ideia é, a partir do momento que você tem um profissional que empregou tempo, empregou conhecimento e traduziu isso em credibilidade, você leva para o mercado um produto que não é só dele, né? Vai representar o trabalho dele e vai representar a empresa. Alô. Bacana, Alessandro. Obrigado. A gente fecha bem essa questão muito ligado à experiência, né, do profissional, muito ligado à educação, à capacitação. E nesse ambiente que a gente está vivendo, e aqui nos painéis também, a gente já viu muitas coisas sobre inteligência artificial, machine learning, novas tecnologias. Que eu particularmente confesso que eu não consigo acompanhar tão bem, né? Eu estou ficando um pouquinho para trás aqui. Mas a gente continua assinando, a gente continua tendo que assinar. E eu gostaria de ouvir vocês, vou começar pela Thalita agora aqui. Como é que vocês veem a chegada
dessas ferramentas e atuação do profissional qualificado, considerando elas dentro do processo? Muito boa pergunta, Rodrigo. Acho que assim, dentro do contexto que estamos vivendo hoje, né, cada vez mais as novas tecnologias vão ingressar no mercado, né? Então não tem como fugir disso. E eu acho que principalmente o papel do PQR nessa nova tendência que já vem aí há alguns anos é saber balizar. Então, por exemplo, hoje na Geoestima a gente utiliza muito, né, o machine learning para tratamento de dados. Então, assim, dentro do conceito do machine learning, muitas vezes a gente pensa que é só apertar o botão e que vai ter uma saída que vai atender a todos os objetivos. E não é a verdade, né? Acho que nós, como profissionais, até aqui, que trabalhamos também, já pegamos uma vivência anterior, que tem, enfim, modelos que a gente tinha que trabalhar manualmente a partir de sessões e ir caminhando, né, com essas tecnologias que surgiram ao longo dos anos. A gente tem que olhar sempre com uma certa desconfiança sobre esses resultados, né? E aí o papel do PQR nessa função é exatamente balizar. Então, não é porque a nova tecnologia está aí que ela vai, né, deixar de lado toda a parte que o PQR é responsável, mas, de fato, a gente tem que entrar nessa onda nova porque não tem como fugir. Então, claro, é um facilitador da vida, né? Então, assim, cada vez mais nós vamos enxergar modelos que foram que outros se ocuparam dessas tecnologias, seja para a parte de estimativa, seja para a parte, por exemplo, de processamento de bancos de dados muito grandes, mas sempre tem que olhar com certa desconfiança e não crer que aquele resultado final seja único e válido para todas as perguntas que cada, né, pessoa que processa os dados tem a fazer. Sempre balizar, e o PQR vem aí exatamente trazendo toda a sua experiência para balizar os resultados, se são válidos ou não. Vou passar para o Léo. Como é que você vê isso aí, Léo, na parte de reserva? Então, é a realidade, é o que vem, o que virá. A gente cada vez mais, a gente tem processos mais robustos, a gente tem capacidades maiores de processamento, de informação, a gente tem também inovação associada, ou seja, novas tecnologias com inovação. Então, do ponto de vista de reservas, eu vou separar de duas formas aqui. Primeiro, aquilo que é a informação tratada dentro de um escritório ou dentro das máquinas do computador, que visa muito mais o ganho de performance ou de robustez. Eu acho que a gente tem que ser sempre muito crítico no final, porque a gente tem que lembrar que muitas das vezes aquilo que a gente está estimando vai ser auditado. Então tem que pensar também, é possível reproduzir aquilo? Como que o auditor tem condição de verificar que todo aquele tratamento que você fez, aquela técnica que você está usando, que ele consiga validar aquilo? A gente tem que lembrar que não é um trabalho único, individual. Aquilo, na grande maioria das empresas, passa por processos de auditoria. E não tem nada pior, eu atuando como auditor também, Alessandro já fez esse papel aí durante um período curto, acabou, enfim, né? Achou melhor ir para a indústria, mas é só uma brincadeira. Não tem nada pior quando você enfrenta uma caixa preta. Você diz assim, como que você chegou nesses valores? Eu rodei um script, tá, deixa eu ver o seu script. E aí você começa a não conseguir rastrear, ter uma rastreabilidade da informação para você entender se realmente aquilo faz sentido. Porque no final do dia, por mais complexos que sejam as tecnologias, as perguntas finais dos consultores vão ser as mais simples possíveis. Esses dados refletem as suas amostras originais. Isso aqui reflete a sua mina. Você pode usar várias tecnologias, ganhar tempo com isso e melhoramentos, mas no fim você tem que ser capaz de entregar aquilo para alguém e ele ser capaz de criticar, avaliar. Então não pode ser uma caixa preta. Então esse é um primeiro ponto para a gente sempre tomar cuidado, porque o auditor ele precisa reproduzir, ele precisa ter confiança. O segundo ponto que eu acho também importante mencionar, quando a gente fala de novas tecnologias, de novas técnicas, e aqui já indo um pouco mais para campo, vamos falar assim, é a gente tomar o cuidado também, principalmente na parte de recursos e de reservas, se aquelas técnicas estão bem validadas e consolidadas globalmente.
Porque senão eu posso pegar assim, agora a minha mina, o plano de lavra dela, eu estou considerando 100% equipamentos autônomos com alta produtividade. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer quando eu chegar na mina vai ser: aonde que eu tenho referências no mundo bem estudadas e consolidadas que esses parâmetros estão em pés e não são apenas um exercício, um teste específico que foi feito em algum lugar. Então tem que ter uma certa robustez, então a gente tem que tomar o cuidado também, não querendo também levar para o lado do conservadorismo, não é esse o objetivo, mas da gente ter, principalmente nessa etapa de validação, recurso e reserva, relatório que vai para a bolsa, a gente trabalhar com o famoso caso base. A gente trabalha com o caso mais pé no chão, roda, e tecnologias, coisas novas que estão sendo testadas, tomar cuidado para não prender isso nas reservas, ou que isso gere uma dependência nas suas reservas, ou que quando você vai fazer uma sensibilidade, aquele fator, que se você altera ele mais ou menos 10%, ele dá um tombo nas suas reservas. Isso pode levar a você, de repente, ser muito questionado num processo de auditoria. Não, porque tem uma nova tecnologia que a recuperação saiu de 70% para 90%. Mas isso está amplamente respaldado, tem os estudos, é o que a gente fala de, né, ciência com base em evidência, ou seja, aquilo está bem evidenciado e bem estudado. Do contrário, quem está assinando aquele documento, que tem uma responsabilidade muito grande, ele pode ficar desconfortável com aquilo. Então, temos que usar novas tecnologias, sim, com cuidado. Aquilo que é processamento, que é script, que é biblioteca do Python, etc. A gente sempre tem que ver, é possível rastrear? Eu consigo demonstrar? Alguém que vai auditar consegue verificar? Sim. E aquilo que eu estou testando em campo, tomar o cuidado para já não levar aquilo para dentro da sua declaração de recurso ou de reservas, se tiver ainda de uma forma muito imatura. Talvez consolidar isso um pouco mais, esperar um pouco mais, para daí você trazer aquilo para suas reservas ou para os seus recursos, porque aquilo, se tiver um peso muito grande, pode gerar um certo desconforto de quem está assinando e, de repente, você corre o risco de atrasar o seu certificação daquele ano, porque você tentou, de alguma forma, embutir um parâmetro ali para ganhar 15%, 10%, que, de repente, você acabou prejudicando o seu processo como um todo. Então, é ter esse cuidado nas tecnologias, na minha opinião. Bacana. Você falando, eu me lembro do caso do ore sorting, né, que é sempre um desafio. A gente sempre tenta considerar, mas existem poucos casos de sucesso, né? E a dificuldade da gente ter uma caracterização adequada para realmente botar um ganho de um ore sorting numa reserva. Então, ser um pouco mais conservador, desenvolver mais, não deixar de considerar, mas ser um pouco mais cauteloso, sem dúvida. Ou talvez, assim, tomar o cuidado em que momento você está considerando aquela tecnologia. Porque, de repente, se você está assumindo algum ganho num life of mine de uma mina com 20, 30 anos, e aquela tecnologia está entrando um pouco mais para frente, o efeito dela num fluxo de caixa descontado no seu NPV, ele é pequeno. Então, também tem que ter esse cuidado. Agora, se eu já parto para o ano 1 do meu projeto, que afeta muito o meu fluxo de caixa, sendo muito otimista, com uma tecnologia que não está muito consolidada, olha a quantidade de risco que você aumentou. Então, é também medir esse risco e essa sensibilidade que isso pode causar. Sempre, né, no final do dia da reserva, a gente está preocupado com o fluxo de caixa e o NPV descontado. Né? O NPV, né, a taxa já descontada. Então, também pensar onde que eu considero isso também pode ser válido. Bacana. E indo para esse mundo dos minerais industriais, que é um mundo à parte, comparado às grandes commodities, né? Você falou aí de alguns minerais aí que provavelmente são novos aí para muitas pessoas que estão aqui. Mas exatamente. Tem magnesita. Tá ouvindo? Tá. Magnesita, cromita, pirofilita, cianita, grafita, né? A diversidade é grande, né? Mas eu queria falar assim, totalmente de acordo com o que a Thalita falou, o Léo falou e o que a gente vem conversando até nessas conversas antes do painel, que o trabalho de base da geologia, ele desempenha um papel fundamental em todo o fluxo de recurso mineral. Então, nesse sentido, se você tem uma geologia muito bem entendida,
né? Se você tem os dados muito bem cuidados, validados, com procedimento, como o Leandro falou, né? O Léo falou, com procedimento, com validação e etapas de cheque ao longo do seu processo, as novas tecnologias elas vêm como uma ferramenta para a tomada de decisão do profissional qualificado. Então, se você tem domínio, e aí vem a questão da autoanálise, a questão da competência do profissional, você tem condição de julgar a utilização daquela nova tecnologia, se ela de fato vai te fazer ganhar tempo. A documentação é fundamental, você ter os seus processos todos documentados, né, e prontos para que sejam abertos para quem quer que seja, né, para te ajudar, seja uma consultoria que vai fazer uma pré-certificação, como nós tivemos na RH Magnesita nos anos de 2022 e 2023, nas nossas duas principais operações da empresa, que são em Brumado. A gente teve os nossos recursos pré-certificados, inclusive pela SRK. A gente fez um trabalho muito bacana, né? Porque imagina, mineral industrial, a gente não lista, né, as nossas commodities, mas a gente queria entender se o que a gente está fazendo é correto, né? A gente entende, segue todos os procedimentos, segue as melhores práticas internacionais e foi muito gratificante quando a gente teve as minas de Pombo e Pedra Preta auditadas, entre aspas, pela SRK e o resultado foi muito positivo, significa que o trabalho está sendo bem feito, mas claro, com muitos pontos de melhoria e eu acho que todo mundo tem. Né? Ninguém está blindado, a gente tem que estar blindado para questionamento, a gente tem que estar blindado para mostrar e comprovar o que você fez e como fez, né? Mas pontos de melhoria sempre tem. Então, eu acho que é isso. Acho que o trabalho de base, principalmente de geologia, definição de domínio, né? Definição de parâmetros, tem que estar muito bem entendido, bem consolidado, para que as novas tecnologias venham e cumpram o seu papel, sim, de economizar tempo, de agilidade, de o que você quiser que elas possam trazer, mas jamais vão substituir o papel do profissional qualificado, do geólogo e do geólogo de recurso mineral que seja, ok? Na mesma linha que o Léo falou, né, para aplicado à reserva, se aplica a geologia, né? Qualidade do dado, o histórico, a repetibilidade do processo. Exato. Então a gente traz. Se não tem um dado bom, como é que você vai processar, né? Exato, não tem como, né? Eu queria ouvir um pouco o Alessandro, visão do Alessandro nesse processo, nesse novo mundo aí. Não, a minha visão ela é exatamente a mesma dos meus colegas aqui de painel. Eu penso que a inteligência artificial e todas as técnicas mais modernas, elas são ferramentas, tá? Eu não creio que uma ferramenta de inteligência artificial ela vai suprir ou substituir todas as condições da inteligência ou o contrário, né? Orgânicas. Eu acredito que são etapas complementares do desenvolvimento da humanidade, por assim dizer. E como já foi falado aqui também pelo Leonardo, né? Dentro de um processo onde você constrói uma metodologia com dados, com fatos, com ciência, né? Você constrói, implementa, testa, né, para ver se funciona. E se funciona, você precisa fazer as duas outras coisas que o Leonardo bem disse. Elas precisam estar transparentes e materiais, como preconizam os códigos. Você precisa conseguir auditar e reproduzir. Então, se você tem tudo isso, esse ciclo respeitado, fechado, para calcular o recurso, seja por método das sessões, seja pelos softwares que fazem a modelagem implícita, ou se ainda se faz a modelagem implícita, isso não importa. Tá? Importa o trabalho bem feito, auditável, passível de reprodução e que você consiga defender o resultado. Se você ainda não tem uma mina, para ter a prova mais factual de que a sua avaliação é válida, que é justamente o quanto você promete de metal, de commodity, de substância ou de produto, e esse produto retorna para você com um número que te permite dizer qual é o seu nível de acerto, né? Se você tem tudo isso daí, não tem por que não usar. Né? Então, assim, é uma coisa que não é um fator limitante, e o Leonardo bem colocou, né? Não é uma coisa que, porque agora está na moda, que você precisa sair a qualquer custo tentando aplicar, né? A gente sabe que a indústria de mineração ela teve um desenvolvimento tecnológico e técnico muito alto
nos últimos anos, e eu acredito que foi tudo muito bem balanceado, né? O conhecimento que estava nos anos 80 e 90, eu convivi um pouco com ele no início da minha carreira, no início dos anos 2000, e agora eu estou convivendo um pouco, né, com esse, entre aspas, terceiro milênio, né, com essa parte mais moderna, mais tecnológica, mais informatizada, e eu acho que são dois mundos que podem coexistir perfeitamente. Alô, bacana. Tivemos duas revelações aqui, porque a Ariadne falou que a gente conversou antes. E, na verdade, a gente não conversou. E o Alessandro falou que conviveu década de 90 aí, quando ele era jovem. Sim. Mas a gente falou um pouquinho do situação da criação da CBRR, desse processo, da atuação de vocês. Falamos do que está vindo agora. Já nós estamos nessa confusão, né, de novas tecnologias. E um ponto que eu fico pensando assim, como é que vai ser o nosso futuro daqui para frente, né? A gente está com um processo aqui no Brasil de amadurecimento. A gente tem falado de investimentos no Brasil, do papel da padronização do profissional qualificado. A gente falou da capacitação dos profissionais. Ao mesmo tempo que a gente fala de novas tecnologias. Eu vou deixar uma pergunta aqui para a gente tem ainda um pouco menos de 20 minutos para a gente conversar sobre o que nos espera daqui para frente, se a gente pensar essas tecnologias, os profissionais que estão chegando, muitas vezes baseados muito em novas tecnologias, em pouca experiência prática. A gente falou muito de experiência, né? Falou muito de dado de qualidade, a relevância disso. Então, também de questões de legislação no Brasil mudando, as questões de legislação mineral aqui no Brasil, o papel de um profissional qualificado. Enfim, tem um mundo que vai chegar aqui, CBRE completando 10 anos ano que vem. A gente falou muito em mineração em 2030. Enfim, como é que vocês veem nosso ambiente aqui, entre esse monte de coisa que eu falei aqui, nos próximos 5, 10 anos? Eu vou começar com o Alessandro de novo aí. Não, obrigado aí pelo questionamento. Eu acho que é um questionamento muito relevante. E a indústria de mineração, se a gente pega ela 20 anos atrás, eu não sou tão velho assim, tá? Eu tenho 25 anos de experiência. E quando a gente analisa como ela se desenvolveu ao longo desses 25 anos, né? Antes era uma indústria que era mais longe, né? A mineração, eu, por exemplo, me formei na Unesp, em Rio Claro, né? Então, assim, foram poucos de nós que enveredaram pelo caminho da mineração. Hoje em dia, a mineração ela é mais palpável na vida cotidiana do Brasil, né? A gente tem uma maior exposição, a indústria hoje ela é muito mais perto, não só da sociedade, mas dos grandes centros, né? Belo Horizonte, Belém, na Bahia, a gente tem grandes centros de mineração no Brasil, tem os grandes centros de mineração também no mundo, né? Santiago, Canadá, África do Sul, Austrália. Então, eu acho que essa convivência entre a sociedade e a mineração, ela só tende a melhorar, sabe? A mineração ela vai começar a ser entendida como um vetor de desenvolvimento, como um vetor que vai trazer qualidade de vida para as pessoas, porque no fundo é sobre isso, né? E os minerais, os metais, todas as substâncias que a mineração proporciona, basicamente são o que proporcionam a nossa qualidade de vida. Aí fazendo a ligação, né, com a nossa responsabilidade enquanto profissionais qualificados, registrados, competent person ou o que seja. Qual que é o nosso papel perante a sociedade? É garantir que aquele recurso que a gente avalia, que aquela reserva que a gente avalia, sejam produzidos com segurança e com qualidade. Tá? Então, é isso que a gente vai emprestar, esse é o legado que a gente deixa. Quando a gente vai fazer uma mina ou quando a gente vai expandir uma mina, a gente tem que pensar, a gente está fazendo o melhor aproveitamento daquele depósito? Isso é um ponto assim que, como geólogo de recursos, eu sempre me questionei, sabe? É lógico que a função econômica e o aproveitamento econômico precisa dar dinheiro, precisa ser bom para a empresa, precisa ser bom para o acionista, isso é muito importante, tá? Dito isso, como que a gente faz para maximizar isso?
sabe? E hoje em dia está aí a economia circular que vai nessa linha, está aí o reaproveitamento dos rejeitos. Então, eu acredito que tudo é uma evolução e eu me vejo dentro dessa evolução, né? Eu me vejo parte dessa evolução. Se a gente pega a exploração mineral e a quantidade de depósitos hoje que a gente tem, que a gente pode viabilizar, eu acredito que essas tecnologias, essa nova geração, esse questionamento é o que vai permitir com que isso continue. Então, a minha fala é de esperança. Eu sou positivo. Tá? Então, eu acho assim que a gente vai caminhar para um momento onde a gente evolui, a tecnologia evolui e a gente vai conseguir produzir mais e melhor com o que a gente já descobriu. Bacana. Essa fala da nossa responsabilidade como profissionais, né, de aproveitar o bem mineral da melhor forma possível. Exatamente. Não dá duas vezes, né? Exato. Só dá uma vez. É um tiro só, né? Só um tiro. Vai lá, Ariadne, por favor. Então, pegando o gancho no que o Alessandro falou, um exemplo muito prático que eu tenho para trazer aqui para a discussão é que antigamente o modelo geológico, né, de uma das nossas minas, isso eu estou falando há um tempão atrás, ele visava especificação de produto, ele não visava geologia. E aí, quando a gente começa com o movimento de colocar a geologia como papel fundamental na divisão de domínios daquele depósito, você consegue enxergar o que de fato você tem. Então, isso foi responsável pelo maior investimento da RHE Magnesita no Brasil, que foi a instalação de um forno rotativo. E a geologia teve um papel fundamental na comprovação, né, da nossa qualidade do nosso minério e possibilitando o desenvolvimento de outros produtos com a instalação do forno rotativo. Então, assim, volto a falar do trabalho de base, né? Porque a nova geração vem com novas tecnologias, com novos paradigmas, só que o trabalho de base ainda tem que ser bem feito. Eu modelo com seção ainda, Alessandro. Eu ainda uso modelagem explícita na mão, porque eu tenho controle do meu trabalho. Né? Eu acho que não há demérito nenhum em você modelar da forma que você entende. Eu consigo explicar o meu modelo, eu consigo explicar o meu recurso da forma que eu faço. Né? Até estamos caminhando para uma modelagem implícita, mas depois de muito bater cabeça, depois de muito entendimento e comprovação e fluxos de validação e documentação, para que eu possa validar o que está vindo. Então, eu volto ainda a estressar essa questão do trabalho de base, que algumas empresas, né, a gente vê, conversa bastante, precisam caminhar. Né? Então, fazer o diagnóstico, qual que é o meu estado agora, o que eu preciso melhorar, se precisar contar com consultoria como parceiro para te fornecer os pontos de melhoria, traçar um plano de ação e abraçar esse mundo que está chegando agora, né? Para que a gente possa tirar proveito, fazer otimização de recurso, né? Fazer otimização dos seus recursos minerais, utilizar a pilha de rejeito, porque todo mundo está passando por uma escala de maturidade, né? Então é isso, eu acho que é mais esse recado mesmo. O comentário aqui é respeitar as etapas do processo, né? É o que você Respeita. falou, não adianta fazer um modelo de reserva voltado a um produto se você não tem o produto, né? Se você não tem o conhecimento para isso, né? Exato. Então, bacana. Thalita. Acho que eu também vou pegar um gancho aí do que os meus colegas falaram aqui, né? Tem um jargão muito conhecido pelos geólogos de recursos aí, que é o tal do garbage in, garbage out, né? Então, não tem como você não sempre voltar lá para a sua base de dados, né? Para você ter exatamente todo esse conhecimento e toda essa estruturação muito bem entendida para que você, no final, entregue um produto que seja adequado. E aí eu também vou pegar um gancho só dessa questão dos novos PQRs, né, que estão surgindo e como que eles deveriam, né, encarar tudo isso, que acho que até na apresentação estava muito bem posto pelo Alessandro. O PQR, não que seja uma pessoa que é experiente e que vai parar no tempo também, né? É uma pessoa que vai estar sempre estudando, que vai estar sempre agregando, né, e conhecimento aí ao longo da cadeia. Então, tanto para os profissionais novos, né, que vêm aí
no futuro, né, ocupar as posições de profissionais qualificados, competent person, o estudo e a atualização ele é uma coisa que vai sempre permear a carreira desses profissionais. Então, é muito importante que, nesse processo, né, por exemplo, enquanto consultoria que eu mencionei, que é um trabalho de orientação, ele vai muito de encontro a isso. Os profissionais mais novos que estão chegando, por vezes eles têm já a tendência, né, de ir rápido, já quero entregar o meu produto, eu já quero ter uma resposta positiva. E aí o profissional qualificado ele vem para realmente dar uma baixadinha na bola, né, colocar aquela pessoa num contexto geral, explicar um pouco para ela como que aqueles dados foram obtidos, como que aquele resultado vai beneficiar a empresa no final. Então, acho que essa conexão entre o passado e o futuro, ela sempre vai existir, né? Porque sempre, principalmente agora, né, que a gente vem aí vivendo essa terceira onda, né, das novas tecnologias. Então, acho que é importante sempre ter essa conexão. Nunca deixar, né, de aprender, nunca deixar de se atualizar dentro do cenário que você vive, seja de minerais industriais, seja numa empresa major, numa empresa júnior, numa própria consultoria, né? Eu costumo dizer que eu aprendi muito com os meus pares. Agora que eu atuo nessa consultoria chilena, eu vi que outras realidades podem ser aplicadas aqui no Brasil, que a gente ainda não faz, mas que, enfim, temos um cenário muito fértil para que mais coisas se repliquem para cá. Só que sempre se atualizando, sempre mantendo ali o seu estudo em dia, né, as novas tendências, acompanhando. E isso, em muitos dos códigos, inclusive na CBRR, vai fazer parte, né, do escopo. Então, assim, os profissionais eles precisam se manter atualizados. Isso é muito importante para que essa conexão não seja perdida, né? Se você deixar que os dados sejam ruins de entrada, você jamais vai ter um trabalho de qualidade, um produto que seja útil para todos os stakeholders aí. Bacana. Obrigado, Thalita. Eu vou passar para o Léo, mas fazer uma sessão no papel, ver um furo de sonda, descer numa mina não faz mal a ninguém, não, né? De jeito Não nenhum. faz mal. Não faz mal, não, né? Se Então, de ir para o forma campo, alguma. coletar uma amostra também não faz mal. Aí, Léo, fala um pouquinho desse cenário aí na parte de reserva, por favor. Olha, historicamente, eu sou muito positivo. Eu acho que nos últimos 20 anos, vamos falar aí de 2004, 2005, quando começou o grande boom da mineração ali, 2004, com os preços de todas as commodities subindo e tudo, a gente tinha pouquíssimos, vou falar de PQRs, mas entendendo sempre num cenário global, seja competent persons, qualified persons, mas PQRs a gente tinha poucos. De vez em quando passava um assim, a gente achava que era até Deus, assim, porque assim, quase não tinha profissional. E ao longo do tempo, e a gente falava muito, era a Austrália, o JORC Code, o NI 43101, e acabou. E a gente viu esse crescimento ao longo de todos esses anos, um crescimento de aumento de profissionais, aumento de associações. Às vezes a gente fala, às vezes a gente como brasileiro fica na síndrome do cachorro vira-lata, mas se a gente for olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, eles só atualizaram o código deles agora em 2018. Até 2018, eles tinham umas 5 páginas lá que chamavam Industry Guide 7, que nem reconhecia recursos minerais. Só se declarava reservas minerais dentro de um relatório anual, uma tabela simplificada. Bem simples. E aí, o que eles fizeram? Eles reestruturaram isso, criaram o SK 1300, e hoje eles saíram de uma posição, estão, na minha opinião, no topo, porque eles são, do ponto de vista de reservas, eles são os mais exigentes. Quando você vai colocar um TRS, um Technical Report Summary, ele tem definido dentro do SK as faixas de variação de custo, que os outros códigos não trazem. Então, quando a gente chama de um pré-viabilidade num SK 1300, ele tem que estar dentro de uma faixa de variação de erro de mais ou menos 25%. Se eu vou para um feasibility study, para uma viabilidade final, a margem é de 15%. E um conceitual vai estar ali na faixa dos 40%. Então, ele começa uma mudança radical e hoje ele muda de posição. A gente tem visto aí, já está circulando a versão draft do JORC, que a última versão é de 2012, vai sair no ano que vem a versão final, então agora está circulando para comentários públicos, quem quiser entrar no site. Então, ou seja, a gente vê um avanço nisso. Aqui no Brasil, a gente vê um avanço quando
o Alessandro mencionou na apresentação, quando a ANM ela assume os conceitos e extingue o famoso reserva medida, reserva indicada e reserva inferida, e começa realmente a separar o que é recurso de reserva, seguindo uma tendência global, a gente está caminhando para isso. A gente tem profissionais estudando, se especializando, querendo se envolver mais com isso, vários cursos sendo oferecidos nessa área. Então, eu espero que no futuro, quando a gente falar de PQR, seja um novo normal. Eu não preciso falar de PQR. PQR. E eu acho que, por fim, o que eu reforço muito com as equipes e com as pessoas que me procuram para conversar sobre PQR, sobre ser um competent person, eu falo muito o seguinte: isso não é título. Isso não é para colocar no LinkedIn como se fosse, terminei uma graduação, mas isso não é um título. Isso é uma responsabilidade que a gente busca que todos os profissionais que atuam com recurso e reserva tenham na indústria. Por quê? Porque a indústria ela é baseada em fundos de investimentos, em investimentos globais. E se a gente tiver problemas de empresas que vão falir, se a gente voltar lá atrás em fraudes, como aconteceu no caso da Briex e etc., isso mancha a reputação de uma indústria como um todo e de um país como um todo. É um país que talvez não esteja seguindo muito bem os códigos ou os profissionais qualificados. Então, aqui, o nosso papel é zelar por uma indústria como um todo, para a gente ter isso bem padronizado, bem feito. Então, assim, a tendência nossa é manter uma barra alta dentro do comitê que avalia os novos profissionais para certificar e buscar que eles tenham o mínimo necessário. A gente toma muito cuidado com as questões do julgamento, não é esse o ponto, mas é assegurar que um PQR ele está minimamente dentro daquilo que é o mínimo esperado. E aí, com isso, a indústria avançando nesse sentido, a gente ganha muito mais reputação fora, os investidores entendem essa diferença dessas nomenclaturas e sabe que aqui no Brasil a gente adota e reserva é com pré-viabilidade, não é com conceitual, ou é com viabilidade com margem de erro de mais ou menos 10, 15, 20%, e isso dá uma credibilidade para a indústria. Então, eu acho que esse é o que eu espero deixar como legado, junto com os meus colegas, e que outros PQRs entendam dessa forma e não, criaram conceitos, criaram isso. Não, a gente só está buscando assegurar que a indústria ande para frente. Bacana. A gente tem 3 minutinhos, vou deixar o Alessandro e a Thalita aqui, mais alguém que quiser fazer um comentário final rapidinho. Mas esse ponto que o Léo traz é a visão de fora para dentro do país e a visão do profissional do país para fora também, né? Quando a gente fala em reciprocidade, um profissional, um PQR da CBRR podendo também assinar fora do país. É um processo que está em andamento, alguns países, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Europa, já estamos ok, e outros processos, outros países, né, Austrália, África e Canadá, que a gente está no processo aí de avançar. Então, é de dentro para fora e de fora para dentro, valorizando também o profissional brasileiro. E aí 3 minutinhos aqui, eu dou 30 segundos para cada um aqui e eu faço o fechamento. Eu só queria comentar essa questão que o Leonardo falou, né, da questão do comitê de registro, da avaliação, e deixar muito claro que exatamente a gente tem um código que embasa tudo isso e a única coisa que a gente faz no comitê de registro é exatamente validar. Não tem nenhuma, vamos dizer, um preconceito ou alguma premissa que limite os profissionais de aplicarem o trabalho do comitê, e aí eu, junto com os meus colegas que atuam no comitê, é exatamente fazer isso, né? Ver se os profissionais atendem aqueles requisitos que estão expostos nos formulários. Então, eu queria só colocar isso para complementar aí a fala do Leonardo, né? Perfeito. Não sei, Alessandro, quer fazer um comentário final, Ariadne? Não, gostaria muito de agradecer a oportunidade, foi uma honra estar aqui hoje. E a CBRR é a nossa organização profissional reconhecida, é a nossa entidade de relatório reconhecida pelo CRISCO, e ela é uma conquista. Obrigado. Ariadne. Para finalizar, agradecer também, né, esse momento tão importante. E dizer que a importância, só fechando, né, com o nosso título, que é a importância na padronização da definição de recursos. A gente está num caminho, né, com todo esse movimento que foi falado aqui durante esse painel, e dizer que, assim, com isso a gente só tem a ganhar,
né? Enquanto entidade brasileira, enquanto profissionais brasileiros, reconhecidos internacionalmente, a gente só tem a ganhar, né? Se não é por bem, vai ser de alguma forma. Então, é isso, gente. Léo? Léo. Não, só a palavra final é dizer que a CBRR está à disposição sempre para esclarecer dúvidas, para conversar, para dialogar e para seguir contribuindo com a nossa indústria no que diz respeito à exploração mineral, recursos minerais e reservas minerais. É isso, obrigado. Bacana. Bom, a gente fecha o painel por aqui. Eu queria agradecer o IBRAM e a organização pelo evento, tá espetacular. Agradecer aos colegas aqui pela aula. Um presidente recém-empossado da CBRR, tive uma aula aqui durante... Confessar a vocês que a gente conversa um pouquinho antes também, faz uns combinados aqui. Mas agradecer a todos aqui, agradecer a vocês que estão nos ouvindo aí nesse mar de gente, com as carinhas viradas para um lado para o outro. A gente não sabe bem quem está. Mas muito obrigado e até a próxima aí.